Fala aí pessoal, tudo beleza? Galera, eu estou aqui, galera, para poder falar com vocês sobre o quão revoltado eu estou com a atual geração, tá? É mais um desabafo mesmo sobre a atual geração de consoles, mas antes de começar eu gostaria de dizer que hoje o áudio talvez fique um pouco diferente aí no vídeo, porque eu estou gravando com esse headset, galera. Eu estou basicamente fazendo um teste aí para ver se o áudio do vídeo vai ficar melhor com headset ou sem headset. Deixa aqui nos comentários, galera, se vocês preferem um vídeo com headset ou sem headset, né? Fica melhor aí. Ainda vou deixar a música de fundo do vídeo na televisão para ver se o captura, fica um áudio um pouco melhor. Mas vamos tá aí fazendo esse teste e deixa o feedback de vocês aqui embaixo. O feedback de vocês é muito importante para mim, ok, galera? E basicamente o que eu quero dizer hoje aqui nesse vídeo, galera, é: já pararam pra pensar o potencial desperdiçado que é essa geração de consoles? PlayStation 5, Xbox Series, e eu acho que a gente pode ali considerar o Nintendo Switch também, né? Tanto um quanto dois. Eu não sei em qual geração a Nintendo está. Eu não sei se dá pra considerar que o Switch 2, ele já é da 10ª geração de consoles. Se o Nintendo Switch 1 é da 8ª ou 9ª geração, eu não sei, porque se ele for da 8ª, a gente fica tendo aí o Wii U e o Nintendo Switch na 8ª geração. Fica dois consoles da Nintendo na 8ª geração de consoles. Então eu não sei o que dá aí pra gente poder considerar, galera, basicamente aí. Mas eu vou englobar os dois Nintendo Switches nessa discussão, porque eu estou falando dos consoles atuais que a gente tem. E galera, é uma vergonha, ok? Vamos começar pela Sony, que é a empresa aí que tá mais fazendo cagada. Basicamente a gente teve aí a Sony aumentando o preço de seus jogos, deixando os jogos altíssimos, o preço de suas assinaturas. E o pior de tudo, galera, não lançando jogos pra nós nessa geração. Exatamente. Ah, mas a gente teve não sei o que lá e tal. Galera, basicamente eu vou resumir aqui o que foi essa geração da Sony. A gente teve basicamente remake e remasters de jogos, principalmente aí The Last of Us, né, galera? Que é aquela franquia lá que começou no PlayStation 3, e a gente teve basicamente só remake e remaster de PlayStation nessa geração de consoles. A gente não teve nada mais disso, nada menos disso, né? Agora a gente vai ter aí o Ghost of Tsushima, teve o Death Stranding 2, eu ainda não joguei, eu não joguei nenhum, na verdade. Não me chamou a atenção, eu não sei se é porque eu não sei, só não me chamou a atenção, talvez eu jogue, mas o fato é que a Sony vai terminar essa geração com um saldo negativo, principalmente quando a gente para pensar em exclusivos para PlayStation 5. Porque sim, nessa geração a gente teve God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, mas esses jogos foram lançados também para PlayStation 4. Então isso faz o pessoal que comprou o PlayStation 5 para jogar os jogos novos que teriam para o PlayStation 5 exclusivos da Sony saírem dessa geração com um saldo negativo, né? O que você vai pensar? Porra, paguei caro um videogame novo pra jogar jogos que eu poderia continuar jogando na geração antiga, faz você ficar pensando, realmente meio decepcionante, né, galera? Muito decepcionante, na verdade, aí. E é isso, com relação à Sony, a Sony ela tem errado bastante nessa geração. Eu acho que foi a empresa que mais errou das três principais no mercado, né? Mentiras aí, dizendo que os jogos seriam exclusivos, lançando jogos para PC. Eu já falei que eu declino completamente essa decisão de lançar jogos exclusivos, tira o brilho da plataforma, ok? Então, diversas vezes eu já me peguei pensando em vender meu PlayStation 5 e arrumar um PC, mas sinceramente eu não fiz isso por causa do GTA 6 que vai lançar aí ano que vem, né, galera? Até onde a gente sabe, não adiou de novo, até ano que vem a gente vai ter aí o GTA 6. Vamos falar agora, né, da segunda mais problemática, na minha opinião, galera. Claro, a Nintendo, né, galera? Vamos lá, a Nintendo é bem complicado de falar, porque ela foi uma empresa que, em termos de jogos, em termos de lançamentos, né, a Nintendo tem acertado bastante seus lançamentos aí, seus jogos. É uma empresa que tem acertado bastante aí, de fato, né? A gente nunca fica sem algum relançamento da Nintendo ou algum lançamento. Quando a Nintendo não lança jogos novos, tipo um Zelda grande ou um Mario grande novo, ela acaba relançando remakes e remasters, o que, pra mim, entra naquele mesmo problema da Sony, porque no caso da Nintendo ainda é pior, porque ela não lança remakes e remasters, ela lança portes em HD. Então ela pega aquele mesmo jogo de um console antigo, relança em HD sem mudar praticamente nada ali, e você fica tendo aquele jogo e ela cobra full price. Outra decisão que a Nintendo fez, foi ela que começou com essa putaria toda de aumentar preço, foi
a Nintendo mesmo, ela aumentou o preço de seus jogos aí pra $80, né? O Mario Kart World, que é o título de lançamento do Nintendo Switch 2, chegou aí pra gente por R$ 500, $80, R$ 500 aqui no Brasil. E no Brasil a situação é pior, porque a Nintendo ela tá mexendo nos preços de forma estranha, né? O Cyberpunk 2077 e o Donkey Kong Bonanza lá fora são $70, são o mesmo preço, só que quando chegou aqui no Brasil, um chegou por R$ 350 e o outro chegou por R$ 450. Eu não entendi o porquê. Eu acho uma decisão completamente errada da Nintendo fazer isso. Eu acho que os jogos deviam ser localizados igualmente. Todos os preços deviam ser localizados igualmente, galera. Da Nintendo é basicamente isso, a dizer, a Nintendo não errou muito no sentido de jogos, saca? Em termos de, ela tá localizando jogos aí para português, nessa geração ela começou a fazer isso, né? Dar mais valor ao nosso país, e isso é uma atitude interessante de se ver, tá certo que as outras empresas já faziam isso há muitos anos, mas quando a Nintendo começa a fazer, a gente tem que, ok, é uma coisa boa, a empresa começou a fazer isso, é algo decente, né, galera? E no caso aí da Microsoft, né, com o Xbox, a gente, cara, eu acho que foi a empresa que menos errou, na verdade, apesar de errar bastante, sim, tá? Vamos começar aí com as demissões em massa. Recentemente teve aí uma notícia de que várias pessoas foram demitidas aí dos estúdios da Microsoft, alguns estúdios foram fechados e vários jogos foram cancelados, né, incluindo aí o Perfect Dark, que era um jogo aí que eu, por exemplo, eu tava esperando, porque Perfect Dark é um jogo de Nintendo 64, pra quem não sabe, Nintendo 64 é o meu videogame favorito, eu joguei Perfect Dark, e eu tava esperando sim esse novo Perfect Dark. E com esse cancelamento, várias pessoas ficaram tristes, inclusive outros jogos foram cancelados aí. Outra decisão aí que eu já não sei se é uma decisão certa ou uma decisão errada, ok? No meu ponto de vista, é uma decisão errada, uma decisão que eu declino, como eu já falei antes. Mas, no ponto de vista de várias outras pessoas, pode ser um saldo positivo. Que é aí a Microsoft tá mudando totalmente a sua forma de lançar jogos. Ela tá lançando jogos agora em suas concorrentes, né? Ela chegou a dizer aí que ia dar apoio à Nintendo. Ano passado, se eu não me engano, teve aí um relatório que ela disse que ia dar apoio à Nintendo. E a Sony já tá dando, né? A gente pode ver aí Forza Horizon 5 chegando ao PlayStation 5, Gears of War vai chegar pro PlayStation 5, Starfield, vários jogos vão chegar aí pro PlayStation 5. Pra PC, a Microsoft já dava, sempre deu, né? Total suporte a PC, mas a Sony tá começando a dar suportes agora. E fica até aquela brincadeira. Porra, a Microsoft tá dando mais suporte ao PlayStation do que a própria Sony tá dando. É complicado, é uma situação complicadíssima aí, isso que tá acontecendo. Eu, novamente, né, tem um lado positivo e negativo. Pelo lado positivo, as pessoas podem jogar mais jogos em várias plataformas. Pelo lado negativo, galera, fica aquela questão. Por que eu compraria um Xbox se não fosse por Game Pass? Eu me vejo mais hoje em dia, né, eu tenho um Series S. Eu me vejo mais hoje em dia, se fosse pra comprar um novo Xbox, comprando aquela TV da Samsung, ou sei lá, rodando, pagando na Game Pass, rodando jogos em nuvem no celular, no PC, em qualquer outro lugar, do que no notebook velho que eu tenho aqui, do que comprando um Xbox de nova geração. E é verdade, eu tenho um PlayStation, eu opto sempre por um PlayStation, é a plataforma que eu mais gosto, assim, dentre as duas, né? Porque lá no fundo eu sei que eu gosto mais da Nintendo do que das outras, mas com relação a essas duas plataformas principais, eu prefiro aí a Sony, com certeza. Então é isso, galera. Foi um desabafo aí, uma perspectiva que eu tenho sobre a atual geração de consoles, né? Até o momento, eu acho que a que menos errou foi a Microsoft. A Sony tá fazendo muita cagada. Espero que ela consiga se recompor no PlayStation 6, né, galera? E é isso daí. Deixe aqui embaixo, galera, o que vocês acham, se vocês concordam comigo, o feedback de vocês, novamente, sobre o áudio, galera. Eu preciso do feedback de vocês sobre o áudio, porque, né, eu tô tentando melhorar o máximo possível aqui. Então eu preciso do feedback de vocês, se o conteúdo fica, se vocês preferem com o volume do jeito que tá, com o volume do jeito que tava, né, sem o headset, sem o microfone, ou se vocês preferem com o microfone, só que daí eu tiro a música de fundo que ficou na TV, que esse vídeo inteiro ficou com música de fundo na TV, eu acho que o microfone capturou.
Enfim, galera, também me siga em todas as redes sociais aqui embaixo. Vão estar todas aqui na descrição. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo aí, galera. Tchau.